Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café na Palavra. Depois de um longo inverno, verão, outono e todas as estações, estamos aqui de volta. Toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus Cristo, Deus, Pai eterno. Agradecer essa oportunidade de estar aqui mais uma vez, poder gravar, estar junto com meu amigo, meu irmão. Episódios assim que eu vou responder o pessoal depois, já agradecendo as milhares e centenas de mensagens que têm sendo enviadas sobre o podcast, né, que tinha dado uma parada, mas que a partir de agora, de março, semanalmente, aí, se Deus permitir, estaremos aí disponibilizando os episódios. E hoje eu estou recebendo, assim, na verdade, um grande amigo que a gente acabou se conhecendo no ambiente de trabalho, né? Quando eu conheci foi num cartório, e aí foram muitas escrituras, muitos atendimentos e muita coisa que foi acontecendo. E a gente foi se identificando com as coisas, pelo jeito de agir, de trabalhar. Então eu tenho assim o privilégio de trazer hoje aqui Tiago Souza, agradecendo desde já a ele, a família por estarem aqui, para falar um pouco da história dele, da vida dele, da profissão dele e do propósito de vida dele. Irmão, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Está em casa e não sabe, todos aqui, fiquem muito à vontade. Ô, meu irmão, eu sou grato a Deus pela essa oportunidade. Privilégio meu, honra minha, poder estar tendo essa oportunidade, que através da sua vida, né, o Senhor está me concedendo. Louvo a Deus pela sua vida, é recíproco tudo que você falou. E te conheci antes de você ficar famoso, né? É, Agora o homem está falando na 93 FM, tá aí com vários seguidores, mas o seu coração continua o mesmo, continua generoso como antes, e eu louvo glória a a Deus pela Deus. sua vida. Amém. Prazer estar aqui. Glória a Deus. Bom, eu começo sempre observando como a pessoa se descreve. Então, começo assim dizendo: Tiago Souza, despachante imobiliário, escritor, compositor, músico e, sobretudo, pregador do Evangelho. Então, quem é Tiago Souza antes disso tudo? Antes disso tudo, é um filho de Deus que tem o privilégio, né, de ter como pai um pastor Ezequiel, a irmã Juliana, e ser casado com a minha digníssima esposa Drake Souza, né? Tive o privilégio de ser criado já nos caminhos do Senhor, né? Então, desde cedo, eu me considero um privilegiado. E é isso. A primeira coisa é um filho de Deus, um servo de Jesus, né? Que desde cedo sempre quis descobrir a história que Deus tinha para ele, ao invés de viver a sua própria história ao seu bel prazer, né? Esse sempre foi o que norteou a minha vida. Então, você já nasceu, obviamente, no lar cristão. Sim, graças a Deus. Então, desde pequeno, você já foi instruído e direcionado. Desde pequeno eu tive esse privilégio, né? De meus pais lançarem ali os fundamentos da fé cristã, né? Quando E você nasceu, seu pai já era pastor? não era Não. pastor, mas sempre servindo ao Senhor, sempre envolvido, né? Na música da igreja também, enfim, em várias áreas, já ministrando a palavra. Gente, E é então, o negócio isso. da música tem esse lado aí também da família, então, né? Que eu não sabia, não. Minha família, por parte de pai, salvo engano, são 10 irmãos, assim, das irmãs das minhas tias, né? Todas louvam ao Senhor, né? Cantam muito bem. E os homens também todos tocam alguma coisa. Então é uma família assim bem musical, né? Graças a Deus. Quando você estava na igreja, desde pequeno, você tocava algum instrumento já? Minha mãe fala que com 2 aninhos eu sentava do lado do meu pai, É, pegava um cavaquinho e ficava tocando. é. Mas eu não lembro, né? Mas desde cedo eu já sabia fazer alguns acordes, aprendendo com meu pai, mas comecei a me interessar mesmo na adolescência, né? Que é normal, Hum. você começa a se envolver. E é até muito importante, né? Fica a dica aí para os pais, né? É sempre interessante procurar envolver seus filhos nessa área musical, né? Que é bem interessante. Não, é importantíssimo. Vai trabalhando um lado realmente muito bonito. Eu falo muito disso porque eu, quando jovem, eu comecei a tocar, não era cristão, tocava violão, aprendi muito novo, mas engraçado que uma das primeiras músicas que eu tocava, na antiga aquela música, aquela banda Catedral, Sim, sim, conheço. Kim, né? Faz muito Sim, tempo, mas não esqueci teu carinho tão grande por mim.
Eu sei que um dia eu quis te esquecer. Eu cantava aquilo, na época eu confundia porque eu achava que era Renato Russo, que é a Parece voz. semelhante, né? E naquela época a gente não tinha internet, não tinha muita coisa, eu confundia. Aí, por amor, teu amor, modificou o meu viver. E eu senti um negócio, né, sabe? Assim, cara, que música diferente. Depois, a gente não tinha acesso à internet, não tinha nada. Então, muitos anos, eu nem sei como é que Verdade. tá essa banda, se existe mais o Kim, etc. Então, não sei. E aí, depois eu descobri. Aí eu fui depois estudar para aprofundar no violão. E o meu professor de violão, Robson era ministro da palavra, cantor, músico profissional, me dava aula. Onde eu mostrei a música para ele. Rapaz, essa música é. Isso é o. Como ele brincava, é o corno de luz do Altíssimo descendo. Eu falei, é Deus, isso aqui ele isso aí. Aí na época era CD e tal, mostrou. Aí eu Verdade. ganhei um CD. Aí você vê as sementes, como é que Deus Já tava lançando, trabalha, né? coisas que a gente não tem noção, às vezes por causa de uma música, às vezes por causa de uma palavra. Hoje, quando eu estava vindo para cá, eu estava pensando em semente. Um texto que eu estava escrevendo falando sobre semente, né? Quando Jesus fala das sementes, das parábolas, quando ele explica sobre semente, sobre jogar, sobre semente. Porque é só fazer aquilo ali. Você não precisa entender, você não precisa ser engenheiro agrônomo para entender como funciona o adubo, a terra, em qual tempo, qual tipo de terra, qual é a água, qual a irrigação, você não precisa entender daquilo. Você precisa fazer aquilo que é assim, de pegar e jogar a semente ali. Porque Perfeito. fazer, crescer, fazer, né? Se o que vai acontecer é com Deus, né? Com certeza. Então, essas sementes são essas palavras que a gente, às vezes, ou ações que a gente toma e que podem realmente tocar o coração da pessoa e lá na frente ela ser realmente transformada. Então, é um assunto que me tocou. Já uma outra questão que eu vi, assim, de você, além de agora, Haiti, porque começa aqui, pregador, escritor, músico. Na minha terra, solta pipa, joga bola, roda peão, faz tudo. A escrita em si, assim, a parte da escrita, também foi de pequeno, você gostava muito de ler, você era o interesse já de escrever ou só de ler? Como que isso funcionava na sua cabeça? Na época a gente não tinha nem computador também, não tinha nada, né? Sim. Então, meu irmão, eu sempre, hoje eu olhando de trás, né, para frente, né, ao contrário, É, eu percebo que já havia ali sinais, mas que na época eu não percebia. Sempre fui um menino muito tímido, né? Mas assim tinha facilidade em redações, né? Ganhei concursos assim de redações na escola. Enfim, mas é algo assim que eu não conseguia enxergar na época, né? Então, depois, com o tempo, a gente começa a juntar as peças do quebra-cabeça, né? E é, entender que ali já havia alguns sinais, né? Porque eu creio que o propósito de Deus para nós, às vezes, né, as aptidões já mostram, né? Alguns mostra. sinais daquilo que você nasceu para viver, para fazer, né? Para deixar aí a sua contribuição, né? Naquilo que Deus tem para nós aí no mundo. É importante demais, porque cada um tem realmente entender o que que Deus quer fazer, né? Com certeza. Eu comecei a escrever muito pequeno, assim, 10 anos eu escrevia poesia. E não entendia nem que era poesia. Perfeito. Mas depois meu irmão mais velho que, cara, isso é uma poesia e tal. Então, toda essa brincadeira, esse trocadilho que eu falo do café na palavra, o Sim. meu primeiro livro foi Manobra das Palavras, sempre foi da palavra, né? Esse curioso que quando Deus realmente trabalhou em mim, assim, eu tinha dúvida do que era, o que Deus queria comigo, né? Eu falei, gente, aí até um, falei, gente, mas o que que era? Porque eu, né, cantava também, escrevia, um monte de coisa. Mas o que que eu vou, pô, não, você é mestre, você não sei o quê, mas a palavra não sei o quê. O que que eu vou fazer? Uma dúvida, né? E aí um amigo que nem é cristão, ele falou, não, pô, mas brincou, você não precisa nem ser inteligente, é. Você lá no mundo escreveu um livro de poesia que chama negócio de manobra palavra. Tudo que você fala isso é de palavra. Você faz, e minhas poesias eram todas com trocadilhos. Tipo, o Perfeito. nome do podcast mesmo, né? Na verdade não é café de café, é de fé. É Sim. café, tem a fé na palavra. É sempre fazendo trocadilho e brincando. Então, tudo que eu escrevo, assim, as poesias minhas, na verdade, até na época que eu andava bem afastado assim, eram poesias que, na verdade, eram orações. Quando Deus já me tocou, eu via que eram. Eu lia minha poesia, depois eu entendia. Que era angústia, eram orações verdadeiras ali. Então, Deus foi Perfeito. me tocando. Então, aí o cara brincou, dizendo assim: "Pô, não tem nem mistério para saber que teu negócio é palavra, né?
Então, palavra é palavra. Como é que funciona assim você dentro de igreja? Brinca, eu falei, caraca, é verdade. A gente às vezes tem dificuldade de enxergar, às vezes, o óbvio, né? Perfeito. Alguém de fora, de repente, vai enxergar e você Alguém de ainda fora não vai, enxergou, né? alguém de fora vai conseguir trabalhar e falar É, exatamente isso. Engraçado que no culto agora, domingo, domingo agora na minha igreja. Engraçado, a pregação falou exatamente sobre isso, né? Daquela mulher que jogou perfume nos pés de Jesus e botou os cabelos, que na verdade não foi dado honra nenhuma a Jesus ali, né? A quem recebeu, quem convidou, os fariseus, entrou como desconhecido. Na verdade entrou uma mulher de fora, uma mulher de pecado, uma pessoa que ninguém dava nada e que comprou lá pelos tantos denários dela e ela sim fez a verdadeira adoração ali. E aí o pregador fez isso, essa comparação. Quer dizer, às vezes Deus traz pessoas de fora, que não tem nada a ver com a coisa, para mostrar aqui dentro o que você deveria ser feito. Quer dizer, verdade. vocês não estão tendo honra aqui dentro, aí Deus usa o que está lá fora, que usou o dinheiro que não tinha para fazer aquilo ali para mostrar quem ele era. Quer dizer, como é que às vezes é tudo invertido, assim, que Deus usa quem Verdade. ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele apraz. Então não Perfeito. tem muito que a gente às vezes quer entender pela lógica, né? Quebra protocolos, né? Protocolo. E eu dei, assim, ainda não li, recebi hoje a questão do seu livro, e aí o seu livro, pelo que eu já vi aqui, fala exatamente de um tema que é delicado. E eu separei aqui um trecho, eu queria ler assim rapidamente aqui, porque já hoje eu pegando já o livro, já, Deus quiser, amanhã eu termino. Porque já me pegou aqui pelo gancho onde eu falo, ó. Deus na Bíblia não é força cósmica, também não é uma bola de fogo ou uma nuvem extraterrestre carregada de poder. O eterno não é uma coisa, é soberano, é uma pessoa. Existe uma diferença entre a presença de Deus e o poder de Deus. O Senhor tem personalidade própria, inteligência, vontade, emoções. Deus fala, ouve, pensa, ama, se alegra, se entristece. Tudo isso se refere à presença, a Deus como ser pessoal. Percebo que muitos de nós cristãos, principalmente no meio pentecostal ao qual pertenço, estão negligenciando a presença e idolatrando o poder. As pessoas querem o poder de Deus, mas não dão o devido valor à pessoa de Deus. Queria que você começasse explicando isso. Já começou num ponto polêmico, né, Faz? Não. Eu bati o olho aqui, passando aqui, falei, não, peraí. É porque eu creio que, na verdade, a gente está destacando aí, né? Primeiro, antes da gente falar do Deus que se esconde, né? E a gente tem que explicar isso também. Eu Sim, sabia que esse título poderia até mesmo chocar algumas pessoas, né? Mas eu creio que isso faz parte do meu chamado, sabe? O meu chamado tem a ver com falar um outro lado da moeda. Eu enxergo dessa forma de é a mesma moeda, só é o outro lado, né? Então eu acredito que há um desequilíbrio hoje na igreja, muitas das vezes, salvo as exceções, né? Mas que a gente fala muito, dá muita ênfase em um lado e às vezes esquece do outro lado, mas é a mesma moeda. E o fato de eu olhar de uma outra perspectiva, não necessariamente eu estou refutando ou desfazendo do outro lado da moeda, né? sim, Para trazer um equilíbrio, né? E quando Deus me inspirou a falar desse ponto especificamente, a ênfase aqui é falar de um Deus que quer se relacionar conosco, de um Deus que e a gente aprender a amar a pessoa de Deus, né? Então, falando especificamente sobre a questão aí da ênfase no poder de Deus, são coisas que o Senhor já tinha ministrado ao meu coração, mostrando, por exemplo, que Israel, por exemplo, o povo de Israel, o povo viu manifestações do poder de Deus, mas não amavam o Senhor como Moisés, por exemplo. Então a gente cita aí, né, que Moisés não começou querendo ser profeta. Você vê quando houve lá aquela questão do Arão, né, da sim, Miriam, usando lá uma desculpa, camuflando a real motivação deles, né? Que talvez ali era uma certa inveja ali de sim, Moisés. E eles usam alguma coisa ali. E você vê que o coração de Moisés nunca foi competir para ver quem era o mais profeta, quem, né, era mais usado por Deus. Mas ele era uma pessoa que falava com Deus face a face, né? Ele queria sim, desenvolver uma amizade com Deus, ao ponto de depois, quando, por exemplo, Deus fala, você não vai entrar na terra, eu quero que você abençoe Josué, ele não faz questão, né? Então, assim, uma pessoa que buscava Deus, mas ele não buscava a bênção de Deus, ele buscava o Deus da bênção.
É aí que eu quero chegar. Ele não buscava Sim. simplesmente o poder de Deus para ser usado e para ser talvez reconhecido, ter uma performance, né, no Sim, sim, altar. sim, Mas ele queria o Deus que tem poder e que dá poder à sua igreja para o serviço. sim, Mas a gente deve buscar se relacionar com a pessoa, né? O Deus que abençoa, o Deus do milagre, não o milagre de Deus. sim, E a gente sabe que há um certo desequilíbrio na igreja hoje, de forma geral, né? Não sei se você concorda comigo, onde as pessoas vão para a igreja porque querem o poder, querem o milagre, querem a bênção, mas às vezes não quer, né? O Deus da bênção, né? E eu sempre reflito muito também em Elias, né? Que Elias já tinha experimentado o poder de Deus ali no Carmelo, o fogo do céu, enfim, mas ali no Horebe, no momento mais delicado da sua vida, ele tem uma experiência que ele nunca tinha tido, talvez, né? Que é o Deus que fala na brisa, e ali é a pessoa de Deus, né? é, O anjo vem, dá alimento a ele, mas o anjo não resolveu a questão, ele foi para a caverna. é, Mas aí a pessoa de Deus se revela para ele, né? A presença de Deus. Dessa vez não de uma forma tão impactante, né? Deus não estava no fogo, não estava no terremoto, não estava no vento, mas com uma brisa. Então, é esse Deus que quebra protocolos, que fala de forma diferente. Eu creio muito num Deus que trata com a gente de uma forma personalizada. Talvez o sim, mesmo jeito que ele trata com você não é o jeito que ele vai tratar comigo, sim, né? Então, especificamente dessa parte, né? A gente está falando aí sobre esse Deus que é uma pessoa, que apesar de não ter um corpo físico, né? Ele é um ser invisível, né? Na pessoa do Espírito Santo hoje, mas aquele que dá um passo de fé vai experimentar a realidade desse Deus, independente de sensações, independente de como está o contexto da sua vida, ele pode se revelar para você de uma forma especial e personalizada. Não sei se eu alcancei aí não, o raciocínio. não, tá ótimo, é isso aí mesmo. É porque, na verdade, bati o olho aqui, quando eu ler o livro todo, eu vou. Informação, mas isso é verdade. Não sei se é desse tempo também, mas é isso. É o culto do milagre, é o culto da revelação, é o culto do profeta. Na verdade, as pessoas me parece que não estão atrás de Deus, estão atrás do que Deus pode fornecer a elas. É diferente. Engraçado que me veio a cabeça aqui, lá atrás, ó. Lá em Adão, na viração do dia. Sim, Deus vinha então para se relacionar. Então Deus vinha para se relacionar. Na perfeito. viração do dia, ele vinha para se relacionar com Adão. Então Deus quer relacionamentos lá de trás, lá no início. No início, no 01, né? A gente pode botar no 01, lá no início, é onde Deus tem que ter relacionamento. Mas as pessoas sempre acabam se afastando, né? A gente vive o tempo onde realmente as primícias do dia, ao acordar e realmente. Eu falo tanto isso, sobre tanto isso de você se conectar de alguma vez, mas não sobre poder algum, sim sobre gratidão, sobre estar vivo, sobre agradecer o dia, a noite, por estar bem. É assim, relacionamento, tipo, a questão que eu brinco, falando às vezes assim, do orar sem cessar, as pessoas acreditam que fica orando, né? Você está, na verdade, em espírito de oração para as coisas 24 horas de joelho. tem muita gente que acha, né? Aí É, fica lá até sangrar o joelho. Na verdade, está em ligação do que Deus quer realmente. Então, até coisas de porta aberta, porta fechada, né? Assim, de coisas que Deus trata de forma diferente. E a gente, tudo vem, obviamente, através da revelação da própria palavra, que as pessoas, em geral, não têm lido mesmo, né? Não tem. Se pegar para realmente estudar, vai ver que é isso, assim, é a vontade pessoal de Deus para determinada situação da sua vida que você, naquela hora, não vai entender o porquê que não. é. Só que nós, não sei em que momento que as coisas aconteceram, que crescemos acreditando no que a gente quer, porque quer, parece criança que não, que eu quero emprego, que eu quero não sei o quê, que Deus tem que me e você fica ali forçando algo que tantas passagens bíblicas que vão dizer o não de Deus, né? Assim, não, não. E a pessoa até insistir, né? Eu brinco dizendo que rei Acabe, por exemplo, com Josafá, na Segunda Crônicas, é uma confusão que o cara quer ter 400 profetas para falar o que ele quer ouvir. Ele não é o que Deus quer ouvir, quer dizer para ele, não. É o que ele quer ouvir, o que é agradável aos ouvidos dele. Ele quer ouvir. Então ele fala para Josafá, cara, não, vamos lá, vamos invadir Ramote de Gileade.
Aí ele vai, vamos consultar o profeta. Tem 400 profetas para te consultar aqui agora. Vamos embora. Vamos para Ramote ou não vamos? Vamos, pô, tá certo. Quer dizer, falou o que queria agradar. Aí, quem teve a sensibilidade, mas peraí, como diz meu pai, dizia meu pai, tem uma coisa errada que não tá certa. Não tem mais nenhum outro homem de Deus que a gente possa perguntar. Vai tocar justamente, não. Tem, né? Micaías, mas que Micaías a gente não gosta muito, né? Porque ele não fala muita coisa que agrada aos ouvidos. Na verdade, não é, porque Micaías fala a verdade. Certo? É o profeta que vai falar o que Deus mandar. É o sim ou não. Né? Só que o rei, que ele quer ouvir a verdade para ele, que não é a verdade de Deus, né? Não, ele quer ir, eu quero invadir Ramote-Gileade, eu quero avançar, vamos embora, Josafá. Quer dizer, quando ele chega falando que não, né? Eu vejo um pastor caindo, as ovelhas mortas, você vai morrer. Pronto. Não é muito Ainda, diferente hoje, né? não é, aí apanha ainda, né? Porque falou a verdade. É Aí a verdade. Bíblia vai dizer ali, né? Que ele apanhou, botou ele no pão na água da amargura. O cara só falou a verdade. Aí pronto. Aí quer dizer, aí ele, né, ficou ali, não. E ainda aquele empoderamento do cara, não. Fica aí pra você ver quando eu voltar. E que tá. Eu falo assim, rapaz, se eu tô naquela situação ali, o cara, homem de Deus, anda olha e fala: olha, que tudo que eu tenha falado até hoje, você é dado como falso profeta se você voltar vivo. De lá você não volta. O cara ainda fala: o quê? Bate o mar nele, bota ele mais lá no canto mesmo, porque eu vou voltar. Quer dizer, isso mostra certa. Em algumas situações de reis que querem fazer as coisas contra o que Deus realmente está dizendo, né? Claramente e nitidamente. E muitas das vezes a gente acaba fazendo coisas, quer dizer, a porta fechada e a porta aberta. Quer dizer, o momento certo. Como foi esse livro? Você não imaginava de lançar esse livro. Um livro que estava escrito há quanto tempo? 5 anos. 5 anos. Escrito. Sim, Numa gaveta. Escrito. Você não imaginava que seria lançado agora. verdade. Aí olha como é que as coisas acontecem. Olha como é que Deus trabalha e é do nada mesmo pra gente, que não imagina, né? Porque em determinado momento ele faz conexões, fazem pessoas, fazem laços acontecer aquilo, e você tinha uma história, de repente, profissional de muitos anos, de determinado local, aquilo de ter a segurança de um ambiente de trabalho, e aí você naquela, assim, por mais fé que você tenha, por mais coisas, a gente sempre fica inseguro, né? Verdade. Sim, pô, o desconhecido, a gente se acostuma com o conhecido. E é isso, mas e agora? Senhor? Então, realmente entregar, quebrar a ponte, falar, agora não tem mais como voltar também. E Verdade. seguir. Aí você vê o passo que Deus já dá, que nós damos e que Deus, a resposta que ele dá, né? É Que é verdade. isso, né? Esse trocadilho da dar o passo sem ver o chão, né? Deus bota o chão assim, que você tá andando sem saber, na verdade, mas que Deus está conduzindo. Então veio nascer o livro. Aí minha pergunta é: o título do livro foi o momento que há 5 anos atrás você passou, onde Deus se escondia de você? Meu irmão, na verdade, esse livro se mistura às minhas experiências realmente, né? E eu sempre tive a impressão que o Senhor sempre me tratou de uma forma muito peculiar. Então, desde de garoto, né? Eu tentava olhar alguém no meio dos amigos, quem Deus trata parecido da forma que trata comigo. Eu tinha dificuldade. Parecia que as coisas comigo era diferente da maioria, né? Uma sensação pessoal. Então eu sempre essa questão do silêncio de Deus, essa questão do tempo de Deus, as coisas para mim, eu acho que quem é muito próximo a mim, minha esposa, por exemplo, tem essa sensação também. E enfim, então já era uma coisa que já vinha dentro de mim. Aí quando o Senhor me deu o título, eu estava também nesses processos e eu encontrei respostas olhando para a Bíblia. Então na Bíblia eu comecei a perceber, ó, Moisés viveu isso aqui, Elias viveu isso aqui, Jó. Sim, Então ali eu comecei a identificar, né, as respostas de Deus para mim. Claro que proporcionalmente, né, não estou me comparando a esses grandes homens que ficaram na história bíblica, mas ficou para ensino nosso, né, é o que a Bíblia diz. E então ali, ao descobrir aquelas respostas, então isso misturado às minhas experiências é que nasceu o livro. Por isso que dentro de dias, né? Eu falo, o pessoal fica até assustado, não foi? é, Foi praticamente em 3 dias. é, Obviamente, né? Tem alguma coisa que depois a gente, né, vai acrescentar, mas são coisas mínimas, correções, enfim.
Mas veio tudo ali naqueles 3 dias, porque já era muita coisa que já estava dentro de mim, né? E só complementando acerca lá da primeira pergunta que você disse, quando eu falo aí da força cósmica, né? Sim, É até mesmo para quem não professa a nossa fé, né? Que às vezes as pessoas pensam que Deus é uma energia, né? Deus é uma bola de fogo. sim, E na verdade a ênfase aí é mostrar que Deus é um Deus pessoal que quer se relacionar, né? Comigo e com você. sim. É isso, enfim. Mas o livro todo foram 3 dias pronto de tudo que você vinha acumulando de questões disso. Sim. Você passou alguns momentos no passado de, de não sentir, de não ouvir, de sentir que estava falando sozinho, que Deus não estava te respondendo. Porque tem isso também, né? Sim. E aquilo, a depender da maturidade da pessoa espiritual, pode gerar determinada angústia muito grande, né? É verdade. Porque continuar orando, continuar lendo, continuar buscando, quando parece que nada está acontecendo, né? Ou Exatamente. você não está tendo uma resposta que você acha, e a gente vivendo no tempo Cronos aqui nosso aqui, o tempo está passando para a gente, né? E a gente não ter uma resposta, lidar com a ansiedade, com as coisas, parece que Deus esqueceu, né? E Exatamente. aí as pessoas falando disso, assim, que você fala do poder, muitas pessoas que eu vejo, no meio pentecostal mesmo também, porque vão para as campanhas ou para as coisas específicas buscando justamente você recarregar ou achar esse poder, na verdade, é que na verdade ela quer uma resposta, ou vão atrás de profetas, na verdade, e não fazem realmente e esse momento de intimidade. Porque se Deus quer relacionamento, assim, é comigo, tem que dedicar tempo para isso, né? Então, Verdade. tempo isolado com ele, né? Então, para quem tem o privilégio de conseguir se isolar de determinadas horas por dia, pode ser num quarto, num monte, desconectar, desligar um celular e parar e agora pronto, né? A questão do jejum, que é outro tema que você vai realmente entrar, eu brinco dizendo que é uma. Eu vejo muito isso no monte aqui, ficar reparando na térmica. Se você olhar para o alto assim, você vai ver muitos pássaros aqui no Monte Embuzi, aqui, é bem alto ali. Você vê o mar todo e você vê girando, né? Uns pássaros assim. Você vê uns mais baixinhos batendo a asa, meio desesperado, fica reparando. Mas você vê outros que estão numa determinada térmica na altura, que eles só estão com as asas abertas e planeando assim, sem fazer força. Verdade. Estão ali parados. Então, um dia eu escrevi sobre isso, sobre a térmica de Deus. Os aqui embaixo estão fazendo um monte de força para tentar entrar ali, não consegue, o bichinho fica quase caindo na água. Eu falei, Jesus, aí tu olha, bota ele lá, grana. Ele não tá fazendo força nenhuma, ele tá na força, na verdade, não tá batendo contra o vento, ele pegou a térmica e tá girando. Então, é ali que eu falo que Deus fala, que você tá no momento da térmica dele, tipo, da frequência. Eu brinco dizendo que o pessoal novos não vão entender da rádio, né? A gente girava o rádio, né? Botava na estação. Verdade. 94, 92, ficava chiando aquele. Enquanto não entrava na estação, você não ouvia. Só Verdade. ouvia chiado. Então acho que Deus trabalha também como isso. Você não está sensível, você não está na sintonia. Então você não vai É verdade. conseguir. Tá ali ansioso, tá vendo o vídeo, tá vendo 30 segundos, pensando em um monte de As coisa. distrações, né? As outras Distração. vozes. Toda hora na Então, cabeça, de um monte de coisa. exatamente. E a pessoa não dedica o tempo para isso, né? Então não tem esse relacionamento. E isso não é de hoje, né? As pessoas realmente buscam o poder. O que me chamou a atenção aqui foi do poder. As pessoas buscam, né? Estão em busca de sensações. E Sensações. Deus proporciona essas sensações. Né? Não estamos fazendo apologia contra isso. Só que, e se Deus te privar de uma sensação? E se Deus te privar de uma resposta? E se Deus te privar do milagre? E aí, você crê na realidade dele? Você crê que ele está presente quando parecer que ele está ausente, Sim, né? O ponto é esse, né? E se Deus te levar para esse nível, né? E um personagem que a gente usa muito no livro é o Jó, né? hum, Porque o Jó, Deus quer levar ele para um outro nível, né? De relacionamento, de revelação. E quando eu sempre ouvi muitas pessoas falarem aquelas frases de Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, sim, né? sim. No sair do ventre, né? No voltarei. Só que quando você lê o livro todo,
você vê que Jó ele passa por esse processo onde nós sabemos que Deus está presente, Sim. mas parece que Deus se esconde das páginas do livro e vem os amigos de Jó cheios de argumentos, né? Cheio de palpites sobre o que ele está passando, né? E Jó, você vê Jó procurando Deus e ele não consegue, não há evidências, né, de que Deus está com ele, né? Então a fé é isso, é crer no que vê, é saber mesmo sem sentir, né? Continuar crendo mesmo sem ouvir de novo, Deus tem que falar de novo para você crer, né? Você vê o Noé, né? Pelo que o texto mostra, Deus não falava todo dia, Noé, continua construindo, Noé. Deus falou e foi suficiente porque Noé creu e obedeceu, né? Então gira meio em torno disso o propósito do livro, né? Deus querendo nos levar para esse nível aonde você crê independente das evidências físicas, né? Porque é fácil crer recebendo, né? É fácil crer Deus te respondendo, né? Às vezes uma pessoa começa a caminhar com Jesus e eu já vi testemunhos, né? Que às vezes tem uma oração um pouquinho meio egoísta, sabe? Jesus responde por quê? Porque quer mostrar a realidade dele. Mas vai chegar um momento que Jesus quer te levar para outro nível. E aí a resposta pode não vir e você tem que continuar adorando, crendo, servindo. Difícil, né? Né? Você tem que estar forte. E muita gente vive isso, né? E- Poucos talvez tocam nesse ponto, né? Mas é uma experiência que eu creio que o cristão que caminha com o Senhor, em algum momento pode passar, né? Passa. E quando você me perguntou, você já viveu isso, Thiago? Assim, desde a adolescência, por exemplo, você dá um exemplo prático aqui para você entender, né? Eu que fui criado na igreja, né? E eu sempre, apesar de ser muito tímido, envolvido com a música, mas eu sempre, desde 11 anos, 10 anos, eu já tinha esse anseio de descobrir o que Deus tinha para mim, né? Deus usar um profeta para mim. E assim, eu vi Deus usar profeta para muita gente, a gente crê, né, na profecia verdadeira. Pessoas aceitando Jesus e Deus já dizendo o que ia fazer na vida deles, e eu falava, será que Deus me vê? Aí, meu irmão, até que com 17 anos, a primeira vez que Deus falou assim de uma forma específica comigo, né? Aí Deus falou, ó, você pensa que eu te esqueci, mas minhas promessas estão de pé. Eu falei, ih, existe promessas para mim? Eu nem sabia, né? Então, desde ali, Deus já vinha lançando essas sementes, né? Eu creio que ali o livro Deus se esconde já estava começando, né? Deus semear ali nessas experiências do dia a dia. Né? A gente cita nesse livro também uma frase que eu cito, que o de repente Deus não tem pressa. E tem a ver até com o que você aí falou sobre esse novo ciclo que eu estou vivendo, né? Foram 5 anos, né? Tava na gaveta, não tinha nem muita perspectiva. E de repente, quando chega o tempo de Deus, né? Deus me conectou a você, você me indicou lá o pastor Cleovânio. Então, assim, essas experiências, poxa, Deus, né, parece que esqueceu desse projeto, acho que não é de Deus, era coisa da minha cabeça. E de repente, quando chega a hora de Deus fazer, as coisas se encaixam, né? E ele nos surpreende. O livro vai falar disso também. A parte final do livro é desse Deus que se manifesta depois, né? Um Jó lá que sofre durante ali, né, 37 capítulos, já até num verso Deus muda o cativeiro dele, né? É isso aí. Então é sobre isso, né? A mensagem do livro. E se a pessoa não continuar mesmo, ela é igual aquela imagenzinha do cara que tá cavando, né? Desiste, né? Então tá quase chegando. Aí ele desistiu, ele não chegou. Pode desistir, né? Não vai desistir, continuar o tempo, para, descansa. E vai, porque uma hora, com certeza, né? Assim, direcionado realmente. Eu, quando. Uma das primeiras experiências que eu tive nesse sentido, é, e foi muito forte porque uma época que eu basicamente era agnóstico, já estava agnóstico já com tudo já. E foi uma coisa que aconteceu de um falar de Deus que eu nunca. Aquilo ali até hoje, né? Assim, foi um negócio que o coração tava tão endurecido, né? Tão endurecido que, tipo, tem muitos anos isso. Eu tava dirigindo com meu pai e minha mãe dormindo no carro à noite, vindo para Búzios muitos anos atrás. Cheguei na curva da rua da Praia Rasa ali, aí virei vi um caminhão, sentido assim, né? Ele entrou na minha mão assim, um negócio desesperador, assim, meu pai dormindo do meu lado, minha mãe, assim, era de madrugada, meio pouca da manhã. Eu não sei, eu dei um clarão, alguma coisa aconteceu. Uau! A gente ia bater de frente mesmo, né? Tem mais até hoje, assim. Vum. Aí, quando eu olhei pelo retrovisor, eu só vi o caminhão, a traseira indo embora. Eu reto, aí virei devagar, coração.
com a mão no pai dormindo, do jeito mesmo que estava. E aí, fiquei com aquilo assim, caraca, o que aconteceu aqui, cara? Aí veio com aquilo. 2 dias depois eu tava trabalhando, aí um amigo que hoje em dia, né, ele era fiel ali, crente, ele, cristão, ele conversando, ele tinha um negócio que eu brincava com ele, que ele começava a falar uma coisa e terminava prolixo, né? Começava a falar, não terminava assunto, estava em outro. E ele falou, entre outras coisas, contando sobre não sei o que da faculdade, não sei o que de Deus, não sei o que, misturando assuntos, né? E assim, no segundo dia, isso aconteceu, aí eu vim trabalhar no dia seguinte, no outro dia ele falou isso, assim, comentando, ele, pô, e aí você não sabe as coisas que Deus pode fazer na tua vida e tal. Ele meio que entregar, falava pra mim uma coisa e ele meio que mudava. Não, porque lá na faculdade. Aí ele falou, porque, por exemplo, tu tá dentro de um carro, dirigindo, teu pai e tua mãe, numa esquina, de madrugada, vem um caminhão pra pegar, pá, Deus transforma aquilo ali, te muda, te tira no meio, joga um raio branco, e aí? Te salva você e tua vida, você não sabe. E aí, Deus agiu. Não agiu? Você sabe? Não sabe. Aí eu fico olhando pra cara deles assim, pois é. Aí lá na faculdade, eu mudei de assunto de novo, né? Por exemplo, eu começou a falar, aí eu não ouvia mais nada que ele tava falando. Aí eu comecei a processar, falei, como é que ele sabe por que que ele tá falando da batida de um caminhão de noite com meu pai, com a minha mãe, de um branco, eu não eu falei com ele, eu falei com alguém, eu comentei com ninguém, começou aquilo com na minha cabeça, não é possível, não é possível. Aí eu fiquei arrepiado, o negócio ficou dentro de mim assim, queimando, sabe? Aí eu, por que que você falou de caminhão? Ele, eu? Que caminhão? Carro, tá maluca? Falei, você fala um negócio de batida, cara. Não, pô, tu vai na faculdade, cara. Tá. Falei, gente, o homem não sabe nem que. Aí, quando eu fui pra casa, eu falei, não, peraí, deixa eu ver isso aqui. Aí fiquei matuto, quer dizer, É. olha o jeito que Deus faz coisas pra te retirar da situação. Usar uma pessoa, nem lembrou de algo que foi revelado a ele ali, nem lembrava mesmo. Hoje em dia, quando eu encontro, falo com ele sobre isso, ele, cara, afastado do evangelho há muito tempo, ele, pô, eu tinha essas coisas, não sei. Deus usava ele fortemente várias coisas que ele não se dava conta, né? Então, às vezes, o que você trata aqui, eu falo uma vez num conto que eu escrevi que falo disso. Pessoas às vezes querem ver o extraordinário de Deus, quer ver uma bola de fogo, quer ver o mar abrir, quer ver a sarça pegar, quer ver de tudo e não tá vendo, quer ver o extraordinário de Deus e não tá vendo o ordinário, né? As coisas que acontecem no dia a dia. Perfeito. Não se atentam a isso, assim, essa sensibilidade de coisas que, peraí, poderia passar despercebido para mim isso que aconteceu. Falei, não, mas tem uma coisa aqui, velho. Que esse tal de Deus aí não é possível. O cara não lembra nem que ele falou. Experiências que você vai passando, tanto é que me marcou profundamente, entre outras. Mas se você não estiver sensível, aí olha como é que Deus falou, dois lados da moeda. Olha o que Deus fez uma vez. Certa vez eu estava no monte, sozinho, de manhã cedo, 5h30 da manhã. Nessa época eu estava indo todo dia de manhã cedo, 5h30, 6 horas da manhã. Quando deu 7 horas da manhã, subiu um amigo lá, que eu conheci de vista, né? Ele subiu e tal, e eu sentei com ele um pouco, eu já ia descer. E aí conversei com ele rapidamente. Eu comecei a falar alguma coisa de Jesus com ele lá, sobre os soldados, né? No túmulo de Jesus, né? Que eles foram subornados para receber ali, para falar que não, roubaram aí o corpo. E tá explicando para ele sobre suborno e tal. Aí foi até falando sobre escritura, sobre documento, sobre casamento, sobre as duas testemunhas de documento. Falei, olha, cara, a história vem lá de trás, né? As duas testemunhas, né? Aí fui explicando para ele sobre testemunhas, etc e tal. Falei, aqueles soldados eram dois soldados. Eram duas testemunhas para dizer que foram compradas, né? Duas falsas testemunhas para dizer que Jesus o corpo foi roubado. Não tinha esse negócio de discípulo do povo dele que levaram ele. Então esse negócio de ressuscitar. E aí foram explicando para ele, para você ver, né? Aí eu falei para ele, inclusive no direito, fala do perjúrio, né? Falso testemunho. E aí fui falando tecnicamente essas coisas. Ele é interessante e tal. Beleza. Falei, mas não adiantou, né, cara? Falei, pois é, né? Porque aí, mesmo comprando soldado, comprando testemunha, fazendo, Jesus volta, ressuscita, aparece pra mulher, aparece pra todo mundo, vai no caminho aí. Não adianta, né, cara? E tal, e tal, e tal. Mas é a Vitória explicando, ele é. Aí eu falo, aí ele olha pra mim assim, que engraçado. Tô aqui cheio de problema na cabeça, rapaz, ouvindo rir tem um tempo e. Caraca, doideira. Ele fala assim, o que foi, cara? Não, eu
tem um negócio desse acontecendo no processo aí, tem que pagar 100 e poucos mil, a empresa que eu tinha no Rio. Uns caras que estão lá no processo, mas o advogado falou, foram ouvidos como testemunha aí, que eu deixava os caras trabalhando de noite, madrugada, que não dava comida. O juiz acatou lá, eu nem conheço os caras. Entendeu? Esse negócio aí, testemunho estranho, né? Aí eu comecei. Gente. Aí chegou mais gente, o amigo dele foi falando tal, tal, tal. Levaram ele pro canto, que começou. Aí eu fui lá pro meu canto e fiquei matutando aquilo. Eu falei, gente, peraí, não. Aí eu falei, não, vou ter que ir lá falar com ele. Ele não tá entendendo. Ele ficou lá, quando eu desci assim pra falar com ele, ele foi embora. Ele subiu na motinha dele e desceu. Eu falei, gente, Deus tava falando, me usando pra falar algo pra ele aqui, específico, sobre falta de testemunha. De onde que eu ia tirar isso da minha cabeça de falar isso pra alguém? Um assunto, quer dizer. Aí eu falo, tava no lugar certo, na hora certa. Deus usa a pessoa certa pra falar algo certo. No monte sozinho, Deus usa. Olha só, mas o cara quer ouvir o quê? De certa forma, ele queria que, de repente, este digo, e pai, bola de fogo, e pai, marcha daqui, entrega a revelação, Deus te mandando te dizer. Aí ele, de repente, ia acordar. Quer dizer, tava ali distraído. Então não adianta estar no lugar certo, na hora certa. Se você não tiver sensível ao que Deus está falando, na verdade, nesse detalhe mesmo assim, eu falei, gente, onde é probabilidade? Eu me incomodou dentro do mato, eu não, vou ter que ir lá falar com ele, não é possível. Tem que marchar para cima do cara e falar, cara, não é possível. Aí ele desceu. Quer dizer, então essa falta de sensibilidade. A pessoa quer ver o poder de Deus, às vezes, de repente, nas coisas que estão ali, acontecendo no ordinário. Isso. Não precisa. O eis que te digo, Deus manda te dizer. Irmão, esteja sensível que Deus está falando, está tratando, está falando. Se você não tiver sensível, vai passar batido. Então, quantos que hoje, ainda de sempre, vão na igreja através. Falou, me lembrou, de profeta. Você está tão, às vezes, sem um acesso a Deus que você acha que não tem, que você quer ir atrás do profeta. Tem muito isso, não tem? Não sei onde tem um profeta que, nossa senhora, não tem? Tem a profetisa que é ousada demais. Vai lá. Sim. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, gente, eu brincava antigamente falando um tempo, gente, isso aí é cartomante cristã? O que é isso, meu? Isso é o véu foi rasgado, Deus fala com a gente. Pode usar a pessoa? Pode usar a pessoa. Agora, eu lembro muito da minha infância. A minha irmã lá mexia com o negócio de tarô, como é que é? Aí tinha esse negócio, sabe? Esse negócio, tipo, você ia ser consultado alguém? Não. Deus pode usar qualquer um, inclusive falar diretamente com você, né? Isso, perfeito. Então, no Antigo Testamento, então, as pessoas estão muito atrás de respostas e não querem realmente pagar esse preço, dizer assim, no sentido de disponibilizar tempo e relacionamento para realmente Deus falar com elas, né? No dia a dia. Eu não sei, eu vou ler o seu livro de hoje para amanhã, se ele trata dessa busca, dessa ausência da pessoa achar que Deus realmente, assim, cara, esqueceu, assim, eu tô... O livro, ele na verdade, até para a gente falar desse Deus que se esconde, primeiro, qual os 2 capítulos, né? Primeiro fala que Deus é onipresente, né? Ele está em todo lugar. Depois do capítulo 2, que é onde aí você fez a pergunta, né? Eu falo desse Deus que é onipresente, está em todo lugar, ele tem prazer de revelar que está presente, manifestar sua presença, né? Aí que a gente entra nesse ponto, né? Para quem busca, para quem deseja um relacionamento com ele, é aí que a gente pontua essa questão, mas que ele é muito mais do que sensações. Ele é uma pessoa que fala, que se entristece, né? E que se a gente é indiferente com ele, ele vai ficar triste, né? Ele vai se afastar, né? Então a gente está falando desse Deus que gosta de revelar sua presença, mas ele não manifesta a sua presença em qualquer ambiente, né? A gente tem que preparar o ambiente, né? Aí a gente fala um pouquinho do exemplo do devocional de Daniel, do relacionamento que Moisés tinha. Depois que eu falo desse Deus que gosta de manifestar sua presença aos íntimos, a gente fala que, às vezes, ele não manifesta essa presença explicitamente porque ele quer te provar, né? É um período de provação, uma aparente ausência, mas que não significa ausência, né? Eu cito até um exemplo aí que, para fazer uma aplicação, né, a abrir a mente das pessoas, eu falo, se eu te convidar para ir na minha casa e me esconder atrás da porta,
você vai chegar, vai me procurar nos cômodos e você vai falar, Tiago está ausente. Poxa, Tiago não está presente, mas eu vou estar ali presente. Você só não vai estar me vendo porque eu estou escondido. Eu não manifestei que estou presente, né? E nessa hora, você não está me vendo, mas eu estou te vendo, né? Você não está me ouvindo, mas eu estou te ouvindo. Então é esse Deus que em momentos específicos, porque tem gente que obviamente não vai perceber Deus, não vai sentir Deus, não vai receber de Deus, porque ele se afastou de Deus. Sim. E a gente já aborda isso até na introdução, né? Mas o livro trata de momentos específicos, de pessoas que buscavam Deus, que tinham uma vida íntegra, né? Mas com um propósito maior, como Jó, por exemplo, né? Parece que naquele período Deus se esconde por detrás das cortinas da vida. Sim. A gente fala um pouquinho disso também, desse Deus que trabalha nos bastidores. E eu faço essa analogia, não me lembro em qual capítulo, né? Que o diretor da história, ele fica no bastidor. Né? E às vezes parece até que o vilão que tá lá no palco, e a gente aplica ao inimigo das nossas almas, parece que ele assumiu o protagonismo. Ali na história de Jó. Parece que Deus perdeu o controle. Mas o diretor da história tá atrás das cortinas. E todo mundo que está no palco só vai até onde ele permite. Né? O vilão não passa do ponto do roteiro do diretor. Então, esse é o ponto, né? Desse Deus que muitas das vezes, igual no livro do Êxodo, tem manifestações de poder muito claras, né? Nos evangelhos. Mas a gente, certamente você já ouviu, né? De pregadores que no livro de Esté, por exemplo, não tem nem o nome de Deus, né? Mas o dedo dele está ali. Né, nos acontecimentos, né? É isso aí. Então, gira em torno disso, né? A ideia do livro. E sobre até o que você vinha comentando, sobre esse Deus também que fala no cotidiano, né? Nas coisas simples, na contemplação. Você vê os salmistas, né? Contemplando o pardal, Deus estava ministrando ele. Então, esse Deus que fala através do extraordinário, né? Do sobrenatural, daquilo que traz, né? Chama a atenção das pessoas, é o Deus também que fala nas coisas simples. Uma vez, por exemplo, em cima do que você está falando aí, eu tava para descascar uma banana. Fui descascar uma banana, o Drekele aqui vai até rir, né? Rapaz, eu não conseguia descascar, porque tava muito verde. E ela não soltava a casca. E Deus começou a falar comigo ali na banana. Ó, fruto verde não abre mão da casca. Não sabe perder a casca. Sabe, Deus te tratando, você precisa amadurecer. Jesus disse, né? Quando te pedir a capa da túnica, dá tudo junto. E Deus me falando ao meu coração uma coisa na cozinha, meu irmão. Então eu creio nisso. Aí Deus começou a falar ao meu coração, né? Que o fruto verde, quando ele é ferido, ele solta amargura. O fruto maduro, quando ferido, libera doçura. Falando sobre maturidade. Né? Então, só um exemplo desse Deus que fala nas coisas simples, né? Nesse cotidiano. Existe um pastor que fala, tudo fala. Os acontecimentos falam. Né? Então, às vezes, Deus fala no culto, Deus fala na sua busca lá na vigília, sim, mas Deus fala no dia a dia. Irmão. Na segunda-feira, ele quer falar com você, na terça-feira. A gente não pode ser refém, né, de quatro paredes, né? Ou de um profeta para Deus falar. Deus usa os seus profetas. Mas ele fala, nós temos aí a palavra, né? Exatamente. E o livro gira em torno disso. Mas o tema do livro é sobre períodos específicos, né? Você viveu uma vida toda sem Deus se manifestar na sua vida. Mas existem períodos específicos que você vai estar buscando, você vai estar orando, você vai estar tentando fazer tudo certinho, mas parece que as respostas não vão vir, né? Parece que Deus não está presente. E aí, se você alcançou a maturidade espiritual, você vai... Não, independente de sensações, de resposta, de milagre, de porta aberta, eu sei que ele tá. A fé sabe, né? A fé sabe. Independente do que ela sente, ela sabe, ela tem convicções. Né? E é isso, é sobre isso. E afinal, aqui, o que devo fazer quando Deus se esconde? Capítulo 12. O que a pessoa deve fazer quando Deus se esconde? Aí a gente pontuou alguns pontos, é muito amplo, né? Mas pode sintetizar. O que você deve fazer, então, para você que está aí, que acha que Deus está se escondendo de você? O que deve ser feito? O que você acha que deve ser feito? Rapaz, eu vou ter que lembrar o que eu botei nesse capítulo. Não, né? mas não precisa botar e lembrar. O que você acha que deve ser feito?
Mas Para eu alguém lembro... que hoje está assim, para alguém que está aqui agora, aqui assistindo e falando, meu Deus do céu, Deus está falando comigo mesmo. Que Perfeito, eu tô aqui numa situação que Deus não me responde. Eu não sei mais o que fazer, tô quase desistindo. O perfeito. que que ele deveria fazer? O que que ele deve fazer? Sobre esse capítulo, a gente fala aí sobre concentrar num Deus imutável, que aqui na Terra tudo muda, as opiniões das pessoas mudam, né? A nossa sensação, dependendo do nosso temperamento, né, meu irmão? Eu sou melancólico, né? Então, às vezes, você acorda animado, daqui a pouco de tarde você já tá meio desanimado. É, E nem tudo é espiritualidade, tem coisa que é questão emocional, temperamental, né? Você tem que aprender a lidar com isso. Mas independente dessas sensações, né? Deus não muda. Deus ele não tem opiniões, Deus tem convicções sobre a gente, né? E a gente fala um pouquinho nesse livro também, você não é o que aconteceu ou deixou de acontecer, não é isso que te define, né? eu brigo dizendo assim, Deus não pensa, não, é. Deus sabe. Deus sabe, Pensa é a exatamente. gente. A E- gente é que e fica pensando, matutando. existe uma pregação que eu falei certa vez, Hugo, eu falei assim, ó, sobre coisas que Deus não consegue fazer, né? Aí eu falei assim, uma coisa que Deus não consegue, aprender. Aí os irmãos ficam meio assustados, né? Deus não consegue aprender. Eu falei, já sabe tudo. Ele não precisa de professor, ele não precisa de conselheiro. Então desista de tentar ensiná-lo. Então esse livro é sobre isso também. É nos desafiando aí a maturidade, entendeu? Sim, sim, sim. E eu não me coloco aqui como alguém que tira nota 10. Eu estou nesse processo, né? Ah, E todos nós estamos, né? sim. Então, essa questão de às vezes você não entender os métodos dele e você ser servo, obedecer sem entender. A gente fala disso também. O que devo fazer? Obedeça mesmo sem entender, Sem entender. né? Concentre-se num Deus imutável, esse Deus que não muda. Traga a memória o que traz esperança. É isso aí que a gente trabalha. E a gente fala também o que não deve fazer, né? É, Aí eu botei aí, não embarque na autopiedade, né? botou, É, o que não fazer, não entre nisso aí que a gente é tentado, né? Se vitimizar. é. A gente trabalha aí também, não deixa a murmuração morar na tua boca, Ah, porque isso, né, vai afastar o Senhor. E aí, fugindo até um pouco desse capítulo, mas falando sobre isso também, o que Deus às vezes está querendo, né? Além de provar minha fé, testar, às vezes é um momento de você se conhecer. Você aparentemente ficar a sós com você mesmo. sim. Como o salmista no Salmo 42, né? Ele está conversando com a alma, é um processo de autoconhecimento, né? E eu boto também, busca até encontrá-lo. Porque é verdade que às vezes Deus se cala porque ele quer me ouvir. Eu não tenho falado com ele com a frequência que ele gostaria, É. né? Então Deus se cala porque então busca o Senhor. A gente tem que fazer uma análise muito honesta, né? De ver o que está nos faltando, o que Deus pode estar requerendo de mim, né? E para a gente discernir o que, no nosso caso, ele está querendo, o que está me faltando. Né? Deus quer me levar para outro nível, ou na verdade ele quer me trazer para o lugar da onde eu nunca deveria ter saído. Né? Ele quer me ouvir mais, por isso ele se calou, É. né, querido? Porque a Bíblia fala, se o buscarmos, o acharemos, né? E se a gente se aproximar, ele reage e se aproxima, né? Então, é bastante amplo esse aspecto Você aí, falou né? algo que me lembrou do método, né? Uhum. Se a gente for tentar analisar o método que Deus utiliza para determinadas coisas, a gente realmente não vai entender, né? É. Por que que aqui Deus cuspiu, pegou um barro, passou no olho para curar o cego? Mas porque. Então ele vai fazer com todo mundo. Não, o outro cego não usou barro nenhum, cuspiu em lugar nenhum. Ele fez de outro jeito, o cara enxergou também. Ah, por que que o outro eu tô enxergando, mas tô vendo árvores? Por que cada coisa? Se você for tentar entender a metodologia, como é, por que que é diferente? Todo mundo cego. Por que que ele botou barro em um, não botou, cuspiu, e aí o cara ouviu. Então, se efatar, essa passagem, por exemplo, se o cara for tentar ver pela lógica, vamos lá, o cara era surdo e não falava. Mas então você imagina a cena. Aí chega Jesus para curar esse homem. Aí Jesus levanta as mãos para o céu e fala efatá. Então ele fala efatá. Vai falar como se o cara não ouve. Você reparou que ele vai falar efatá, mas o homem é surdo. E, gente, qual é a lógica? Os métodos de O Deus, né? método de Deus. Ele fala efatá, abra-te. E a gente fala disso no livro também, Pois rapaz. é, mas ele Você, não não, você ouve. nem tem o tempo de ler o livro, você já tá Não, falando do esse livro, livro, né? não li. Você vê. Fala efatá, o homem não ouve. Quer dizer, ele poderia simplesmente falar, não tem nada acontecendo. Ou seja, mas o fato dele não estar vendo, não estar sentindo, ele não tá.
não estava vendo nada, sentindo nada, nada acontecendo, não quer dizer que algo já estava acontecendo. Só o fato de Jesus já estar ali, na frente dele, já estava acontecendo. Puf, começou a ouvir. Quer dizer, então eu quero dizer assim, se você for tentar o método, não tem lógica para o nosso entendimento. Você vai falar para o cidadão, o mover, então às vezes você está orando, você está buscando, não está sentindo, não está vendo, não está se tocando, mas isso não quer dizer que algo não está acontecendo. Movimentações espirituais estão acontecendo. Isso. E se você não está sensível, se não está acontecendo contigo, você não, é como é esse milagre. Para ele que estava ali, nada estava acontecendo. Estava na frente de Jesus, mas e aí? Né? O cara está vendo esse movimento, né? Se fosse uma ordem para ele ouvir, se ele ouvisse, né? Fatal, o que é isso aí? Então, são essas coisas. Não sei se você falou que trata no livro, não li. Não sobre a passagem do Efatá, né? Mas sobre o método de Deus. Você citou o cego, eu cito aí em algum momento que Deus vai te surpreender quando Deus, né? Como surpreendeu a Jó, surpreendeu a tantos outros. E a gente fala que, por exemplo, imagine se o cego do tanque de Siloé, né? Ficasse imitando Bartimeu. Ao invés de obedecer Jesus e ir lá lavar o rosto, né? Depois que Jesus passasse a lama ali nos seus olhos. E imagine se Josué tentasse imitar Moisés, pegar um cajado para abrir o Jordão. Porque é os métodos de Deus, né? Que ele é livre e ele é soberano para fazer de uma forma diferente, de uma forma até inédita. E por isso você tem que ter muito cuidado com as receitas que vão te passar. Ah, sim. Porque às vezes, não, deixa eu te dar a minha receita, tira a cópia. Porque é assim que Deus faz. E a minha experiência pode ser verdadeira, mas não necessariamente ela é absoluta. Né? Pode ser legítimo, verdadeiro, mas Deus pode fazer com você diferente. Né? E é esses métodos de Deus, desse Deus que às vezes é imprevisível, né? Mas a nossa fé sempre vai esperar pela manifestação dele. Talvez com um redemoinho, como foi com Jó, ou com a brisa, como foi com Elias. Sim, sim. Né? Mas ele vai se manifestar trazendo a resposta que você precisa, né? Te levando para o nível de relacionamento que ele deseja. Basta que a gente faça essa análise honesta, reveja por que parece que Deus está escondido, né? É eu que me distanciei, eu estou cumprindo os princípios. Se eu estou cumprindo os princípios, ele tem um propósito, meu irmão. E em algum momento ele vai te surpreender naquela área que você precisa. Eu não sabia nem que tocava nisso no livro, mas é verdade. Se a gente for tentar entender realmente, você falou da fórmula, da receita que as pessoas passam, porque tem muito isso, né? Não, você tem que fazer assim, assim, assado, você, né, faz o propósito de 7 dias, assim, gira assado, dá tantas voltas, ora assim, ora o salmo tal. As cartilhas, né? As cartilhas das coisas, e na verdade, é isso. Vou tentar a lógica, porque aconteceu a sua experiência. Vou falar de experiência, realmente. Tem um vídeo que eu brinco, que eu fiz enterrando a Bíblia, né? De pessoas que enterram a Bíblia para fazer a fundação da casa, né? Vou falando assim, né? Vou fazer trocadilho brincando, falo assim, pô, né? Literalmente no alicerce da casa. Sim. Porque ele faz a analogia da casa na rocha e na casa na areia. Então a pessoa faz um buraco na hora de cavar sapato, enterra a Bíblia ali, como um ato profético, ou coisa assim. Eu faço um vídeo até citando essa Bíblia de estudo e brincando. Eu falei, mas essa você não enterra, não. Essa você vai ler, vai estudar e tal, a Bíblia. Então, tipo assim, porque, né, gastar um dinheiro com a Bíblia daquela pra você enterrar numa. Quer dizer, não que, obviamente, algo possa acontecer na sua vida depois daquilo, mas aquilo não é receita de nada. Assim, para Deus se manifestar, para tua casa se levantar. Assim, se for olhar a semântica, a estrutura assim, que Jesus estava explicando através da casa na rocha, tem absolutamente nada a ver com enterrar a Bíblia e fazer alicerce, botar os ferragens da tua casa. Né? Praticar então, os princípios que ali estão, né? Praticar, vai ler a Bíblia realmente, ali a palavra, a espada para a sua casa ser edificada, né, na palavra, né? Perfeito. E as pessoas fazem realmente isso. Não sei se você já viu aí, atores aí, pessoas famosas estão enterrando na alicerce da casa. Então, são coisas assim. Aí a pessoa vai, segue aquilo, enterra a Bíblia. A interpretação, né? Às vezes, a interpretação. É literal mesmo, de coisas assim, né? Então, a pessoa acha que é isso. Agora, também não tenho dúvidas de coisas que de um mover, as pessoas que têm experiências que eu nunca imaginei ter na vida, eu hoje em dia gosto tanto, tem muito tempo, estou sempre no monte, assim. Não é que o monte, eu tenho um vídeo que eu falo, né? O monte é um local que o sobrenatural vai acontecer ali diferente, porque aquele local é diferente.
não é bem isso, né? Assim, na verdade, aqui é o local onde, se você for, você vai estar isolado, no contato com a natureza de Deus, num silêncio. Você está vendo a cidade de cima, você está vendo as coisas lá embaixo, lá, aquela luzinha, esse silêncio, desconectado. Separação, né? Você está separando um tempo e aí, sei lá quantas horas você vai ficar ali, lendo a Bíblia em silêncio, sem contato com ninguém. Então, tudo está propício. Para a presença se manifestar, Tudo né? está propício. Você está ali, tudo está propício para realmente acontecer ali dentro. Então, uma vez eu saí do monte, estava saindo assim, na porta, ela tem um portal assim, esse monte aqui. Aí eu tava terminando a oração, tinha uma coisa com criança na minha cabeça, assim. Aí eu saí assim no portal, assim, achei de mato, assim, e tem uma trilha aí. Quando eu saí, eu ia pro carro, algo para eu virar para olhar pro chão. Eu olhei pro chão, eu achei assim, essa tirinha de gravidez, Sim. sabe? De dois risquinhos, que é Uhum. de teste de coisa. Aí eu olhei, gente, mas que é isso? Aí peguei, olhei, tava assim, os dois risquinhos. Aí vi na hora assim, "Nossa, tá grávida." Falei, ué, orando gravidez? Criança? Que é isso? Aí desci. Quando eu cheguei em casa aquele dia, eu olhei bem assim pra minha esposa. Você tá grávida. Falei, o quê? Não, que é ruim. Tô não, ué. Não existe. Faz o teste. O teste que ela fala. Tudo fala, né? Tá aí, Sinais. ó. Tá aí, Abner aí, ó. Pulando tudo aí, com o olho azul aí, quebrando tudo. Tá aí, ó. Aí eu falo, o que eu vou falar pra pessoa dessa? Ó, irmão, vai no monte. Tá querendo teu filho? Tá, você tá querendo uma resposta de filho? Vai lá, a hora que Deus vai botar um exame de alguém né, uma fita. Deus usa o que ele quer, da forma que ele quer. E Verdade. aí, se eu estivesse também insensível àquilo ali, primeiro que não ia nem me atentar àquilo ali. E outra, que eu tava indo pro carro. Aí eu, olha, tipo, sabe aquela. Sim. Olhar pro chão, o negócio no meio do mato. Quer dizer, e aí? Nossa senhora, quando ela veio a resposta. Então, isso são experiências. Experiência. Semana retrasada, meu filho de 4 anos, chorando, não queria dormir, não queria dormir. Tem um monstro entrando aqui, papai tem um monstro chorando. Eu com boto para dormir. E chorando, 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 mas aquele choro assim, eu só falei, não, peraí, a gente vai orar agora, tá bom, filho? Eu orei com ele ali, fechou os olhinhos, botei a mão na cabeça dele, orei ali. Jesus está com você, vai te proteger agora, em nome de Jesus, em autoridade, em nome de Jesus. Então, ele dentro do quarto, ele foi e dormiu automaticamente. E ele acorda muito cedo, 5 e pouca da manhã, eu já tinha levantado, ele já veio, já saiu do quarto dele, rindo, os olhos brilhando, semana retrasada isso. Papai, o que foi? Bom dia. Ele, Jesus me deu a mão, eu sonhei com Jesus me dando a mãozinha. Eu, o quê? Comecei a ficar arrepiado, comecei a chorar, ele me abraçou, ele dormiu a noite inteira. Ele estava a semana toda acordando de hora em hora, chorando esses negócios. Aí ele contando. Até hoje eu postei o negócio do boneco. Você viu um urso de pelúcia de Eu Jesus. vi lá no story. Que a minha esposa já estava coisando e deu para ele. Falei, agora você está com Jesus do seu lado aqui. Aí ele dormiu essa noite. É a sensibilidade de você ver que realmente são experiências. Agora, isso, No obviamente, cotidiano, né? no cotidiano. Então, não teve bola de fogo, não teve nada. Orações que eu faço dentro de casa, no dia a dia, eu falo muito isso. Esse é até o meu livro, depois eu vou tratar isso, outro episódio aí, o pessoal fala desse cotidiano, do sacerdote que ora pela sua casa, pelo seu filho, pela sua esposa, a atitude que ele toma no dia a dia. Sim. Não é, seu primeiro mistério é a sua casa. É lá dentro da sua casa Perfeito. mesmo. É seus filhos, sua esposa, seus primeiros discípulos, sua ovelha está ali dentro, né? É fora das paredes. É importantíssimo estar numa igreja, congregar, mas está ali. Quer dizer, e olha a experiência que ele viu, a experiência que eu vi que ele sonhou Jesus, ele falou claramente, ele falou a imagem, aí ela deu o urso de pelúcia, demorou a chegar, a gente comprou na própria semana, chegou, ele ficou todo dia perguntando, cadê, pai? O que foi? Cadê minha pelúcia de Deus? Cadê minha pelúcia de Deus? Falei, tá chegando, mano. Vê aí, demorou aí quando chegou, pronto. Ontem quando chegou, ele botou do lado. Aí Jesus está aqui comigo. Falei, agora você vai dormir.
Se você acordar de madrugada, pode segurar na mão de Jesus, está aqui do seu lado. Tá bom, pai. Aí hoje de manhã, a pessoa quando ele acordou, ele veio sozinho, ele dormia a noite toda, papai, não acordei, e agarrado. Mulher. A importância da oração, a importância do exemplo dentro de Verdade. casa, né? Para a criança crescer realmente ali, firmada na palavra. A pessoa está sensível ali no ordinário. Então, as experiências que Deus me dá através de feed são, assim, mostrando na prática no dia a dia. Sim. Fala assim que é isso, assim, estar na igreja, importantíssimo. Agora, não adianta, irmão. Falo isso, vira polêmica, o pessoal fala, bom, ó, se você for uma vez na igreja, todo domingo ali, tá cheio de sede, tomar um copo d'água daquilo ali, uma semana você vai morrer de sede. É todo dia, pão nosso de cada dia. É o pão, a palavra, a água, todo dia, um pouquinho. Está junto no comunhão, quer dizer, muitos estão ali, vão na igreja, né, e não conhecem verdadeiramente Deus. Porque sai dali, na segunda-feira, gritando na rua, discute com a esposa, xinga o cara do ônibus, não se vê nitidamente nada de Jesus naquela pessoa durante a semana. Sim. Aí parece que quando chega no final de semana ele coloca aquela máscara de cristão e vai para ali e pronto. Dentro da igreja é outra pessoa, né? Verdade. Trata as pessoas com educação, ri para todo mundo, dá aquela alegria. Entrou no carro para ir embora com a esposa e com as crianças, pronto, fechou a cara, parece que mudou tudo. Tem muito disso, tem. Aí pronto. A igreja não pode ser um teatro, né? Não pode E ser. nós atores, né? Não pode. Aí o que eu falava antes, se for passar um negócio desse, eu falo muito isso, assim, onde tem muito teatro, não tem unção. Bota um monte de coisa para acontecer ao mesmo tempo, nada contra, tá? Está de dança, bota a dança para acontecer, o pisca-pisca, a fumaça, vamos investir não sei aonde, para tudo que é lado, é tanta coisa, tanta apresentação de tanta coisa que você, né, parece um espetáculo de um teatro que está faltando para arrepiar a qualidade do som, não que não tenha que ter, mas investir tanto em tanta tecnologia, Entretenimento, né? Muita ênfase. muita ênfase nisso, e aí pronto, a pessoa sente, você fala da sensação. Tem uma sensação que às vezes não é do espírito, veio da alma. Pois é. E aí entra numa cilema que fica, pô, caraca, isso é Deus. Não, isso não é Deus, assim, não conhece verdadeiramente Deus. Eu falo muito assim, da gente estar dentro da igreja há tanto tempo, acredita que Deus é esse arrepio por causa dessa manifestação da fumaça, da música, mas que não, na verdade, ele não tem essa experiência simples. Como é dentro do quarto com o seu filho? Sim. Deus se revelar ali. Na hora que ele falou, Deus mostrando o poder dele, quer dizer, ali. A presença, como é que. E sem. É ali. É como você falou da banana. Sim. Ali. O que tinha? Que eu tava filmando, tinha fumaça, tinha som, o que tá acontecendo naquela cozinha? Estava acontecendo que Deus está em todos os lugares, fala de todas as formas, e a gente que não está sensível ao que realmente. Às vezes ele já está falando muito tempo e a gente que não está percebendo, né? Não tá. Pinta um retrato de Jesus, não, Jesus é assim, só fala assim, só faz assim. E aí ele aparece como era com os judeus, né? Jesus apareceu com roupa de carpinteiro, aí ninguém percebeu que ele estava... Fugiu a lógica do que a gente... E do que esperava, né? Que a gente espera determinada coisa. Imagina, né? O seu livro, então, o seu livro mesmo, foi lançado agora. Agora. Né? Fresquinho, chegou esses dias. Agora aí, né? Dia hoje, 3, né? 4. Agora você vai agora, massa. Isso aí, iníciozinho. Você tá disponível para venda, o pessoal que vai perguntar daqui a pouco aí, já deixaram nos comentários o link. Tem link, telefone, como é que consegue adquirir? Direto pela internet, direto com você, como é que funciona? Vou deixar na descrição desse episódio. Então, meu irmão, inicialmente a gente só tá mesmo com a versão física, né? Sim. Tipo, não tô com tanta fé igual você não, e nem com tantos seguidores no Instagram. Nada. Mas, assim, a depender da demanda, né? A gente vai ver essa possibilidade, né? De repente, até fazer a versão, né? Sim. Online, né? Mas, a princípio, os irmãos que têm nos contactado é pelo WhatsApp mesmo, por e-mail, né? E dependendo do local da pessoa, a gente vai ter que ver essa logística para entregar, né? Mas entre em contato conosco por e-mail, pelo WhatsApp, e a gente vai ver a melhor forma de
fazer o livro chegar até você. Já vai estar na descrição aqui, então, já o contato direto para entregar o livro. Então, Perfeito. pode mandar por Sedex, por Isso, a correio. gente pode ver essa possibilidade, né? Junto à pessoa. E para convite, agenda, pregação, como é que funciona também? Bem, mesmo contato, mesma coisa? Então, pode ser o mesmo WhatsApp, que a gente vai estar tentando aí atender os irmãos com o maior prazer. Sempre uma honra. Somos músicos, né? Às vezes eu até brinco, quer ver o pastor, dá para sair, o músico não pode, né? Ah, é. Então a gente abre mão, né, de alguns convites, porque a gente está debaixo de uma liderança, né? A gente busca obedecer na medida do possível, mas sempre que possível a gente está atendendo os irmãos aí. Hoje você É um congrega. prazer. Você sempre congregou na mesma igreja? Na Assembleia de Deus, né? Hoje, desde a minha infância eu estou na Assembleia de Deus Central de Vila Corte, Ministério Venda das Pedras, ali em Tanguá, Em né? Itanguá mesmo, né? Em Tanguá mesmo, né? Meu pai pastoreou lá alguns anos atrás, né? E ele foi para pastorear outras igrejas e a gente continuou servindo ali, ajudando os irmãos ali. E você, em relação ao ministério, você pensa em um dia em seguir os passos do seu pai pastorear? Ou o que você sente? Rapaz, se tiver nos planos de Deus, né? A gente está aí. A minha maior preocupação, Hugo, é realmente deixar a minha contribuição no reino de Deus, né? Então, assim, eu brinco até, Deus está construindo algo que Davi não vai vir mais aqui para fazer nada, Moisés não vai vir. É, Então, eu quero botar meu tijolinho nessa construção, no que Deus está fazendo. E Ele sempre está fazendo algo, né? E se tiver nos planos de Deus algo desse tipo, né? A gente vai estar servindo o Senhor com o mesmo prazer, com o mesmo amor. porque tem gente que se assente aí, tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que tem isso, né? Na verdade, É. eu nunca me imaginei, né, meu irmão? Escrevendo livro, nunca me imaginei pregando. Eu era Ah, muito tímido, né? Minha família tá aqui, pode dizer. Mas chegou um momento, quando ali, 19, 20 anos, aí Deus começou a tratar, falando que estava nos chamando, né, para o ministério da palavra. Então, o que a gente já faz hoje no reino de Deus é algo que eu já não imaginava, né? Eu estava muito satisfeito com a minha guitarra vermelha. ah, E de lá para cá a gente tem servido aí ao Senhor, ministrado, né, em muitas igrejas com a graça de Deus e sempre compartilhando aquilo que o Senhor coloca no nosso coração. porque eu falo, pergunta é isso, porque quando tem assim, né, família cristã e são dois lados. De amigos que eu tenho que são os pais, já nasceu, obviamente, em lar cristão, o pai pastor, etc e tal, que são dois lados. Um que fala assim, meu irmão, é isso que eu quero pra minha vida. Quero ser igual ao meu pai, quero cuidar das pessoas aí, quero apacentar, quero, nossa, que eu vejo o trabalho do meu pai e tal. Ver como um espelho que quer, e o outro lado, o contrário. Não, eu não Cri- quero ver a vida do meu pai de jeito nenhum, não. O quê? Criou um trauma. Toda hora, WhatsApp, não sei o quê, é enterro, é problema em casa, é um moleque que tá separando, é outro que não sei o quê, que caiu na droga, outro que voltou. Meu pai não para, me fala, meu Deus do céu, nossa senhora, de madrugada liga, minha mãe não acredita o que tá acontecendo, tem que ir pro hospital. Fulano tentou não sei o que de novo. Tá, meu Deus, o que eu faço? Não. Meu pai o tempo todo atendendo os outros, né? Gabinete, 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 não aguenta um negócio desse, meu Deus, nossa. Pô, você não quer falar, pai, É, que Deus me defenda. Que pastor, rapaz. Nossa senhora, meu pai tá estafado e tal. Então, viu as duas a moedas. vida de pastor e você como filho de pastor também, né? É. Você sempre desde novo, né? Ah, por isso que eu tô te perguntando, Sempre muito qual é a sua experiência? visado, Você né? vê como seu pai se diz, ele tá aí, aí, pai, eu realmente vejo o senhor aí no ritmo aí, É verdade, porque isso também é muito pouco falado, né? verdade. Da estafa mental, Emocional, física, né? emocional do pastor, porque realmente não é. Tem muita gente que acha que Aqueles que exercem de fato, né? não Eu, com título, né? eu louvo a Deus pela vida do meu pai, sempre foi uma referência para mim. E a gente é testemunha de todo esse trabalho. Hoje mesmo ele veio me acompanhando, né? A gente vê ele a todo momento ali no telefone atendendo irmãos, né? Vendo questões, né? Mas é uma experiência e um chamado muito especial, né? Então a gente vê que vale a pena, mas assim, quando a pessoa realmente tem a vocação e realmente se gasta pro reino de Deus, né? Porque ter o título Ah, não é não. tão difícil, né? Em Não. muitas igrejas aí as pessoas conseguem fácil. É. Mas o bonito é ver a pessoa que realmente se dedica e
se gasta pela obra de Deus com amor, com prazer. Mas como fala o seu livro aí que está prestes a ser lançado, né? Não negligenciando também a sua família, a sua casa, né? O equilíbrio da casa. Exatamente. E isso aí eu louvo a Deus pela minha família que sempre me deu suporte Não, glória a e Deus. lançou os fundamentos aí pra mim. E não enterrou a Bíblia no alicerce da casa. Não, não. Ele me ajudou a fazer o alicerce da minha casa, mas não botando a Bíblia não lá. botou lá. Então, tá ótimo. Porque isso é um chamado muito bonito mesmo. E não tem nada a ver com o título, né? É verdade. Muitos Mano. realmente estão atrás do título, na verdade, você chamar de pastor, mas que não tem de cuidado nenhum. Exatamente. É a vocação, né? É a vocação. A pessoa vive um tempo, eu sinto que a gente vive um tempo onde é uma questão mais de título mesmo, porque e as igrejas neopentecostais, muitas, não todas, mas que vão numa linha onde o pastor, na verdade, está cada vez mais afastado das ovelhas. Então se cresce muito, se incha muito e se cria lideranças que chamam de células e vão espalhando, Verdade. levantando líderes para cuidar dessas que estão ali. Então, o acesso mesmo ao próprio pastor é muito difícil. É difícil. Então, a pessoa está lá com a ponta com um problema seríssimo, como esse aí, do relacionamento, meu casamento, você quer falar com o pastor. E ele fala, não, pô, fala com o líder da sua célula. Sim. Aí, se o líder da sua célula resolver, fala com o supervisor da sua célula. Se o supervisor da célula resolver, fala com o coordenador. Tipo, eu vou brincando. Eu falei, isso não é prefeitura, é cargo, é líder de célula, coordenador, gerente especial de célula, você vai até chegar para falar com o pastor, né? Então, às vezes é porque a visão é de encher uma igreja, mas, na verdade, não apacenta, não tem o cuidado, porque é isso que você acabou de falar, né? Vindo daqui para ali, dali para cá, telefone, pessoas que precisam de ajuda, precisam de oração, e é isso. Pastor que eu gosto muito, eu sigo o Dois Dedos de Teologia, Iago Martins, gosto muito, ele fala muito isso. As pessoas quando entram para a igreja, aceitam Jesus e tal, o que eu tenho que fazer, qual é o meu chamado e tal, o outro já, não, eu sou do louvor, assim, eu quero servir aqui, irmão, tal, e pastor e tal, outro tem dúvida, não quero ser pastor, tal, e uma das grandes perguntas que ele faz, eu acho engraçado que é essa, mas como é que você se vê como pastor? Ele, pastor, pregando demais, viajar muito, porque eu preciso levar a palavra, meu jeito de pregar, ajudando as pessoas aí, aí explicando a visão dele que é essa, né? Estar nas igrejas, rodando, abrir, fundar igrejas, estar junto e tal. Eu falei, então, mas que não é isso. Então, você está esquecendo algumas partes aí, ó. Quando começaram a te ligar aqui porque tá brigando de madrugada, a mulher tá com a faca lá, quer matar o cara quer matar a mulher, entendeu? Você vai ter que ir pra lá agora, correndo, largar tua família para resolver. Quando o fulano tá internado lá, você vai ter que ir lá para o hospital lá, orar por todo mundo lá dentro daquele leito lá. Você já fez o enterro? O cara, o quê? Não, enterro. Você vai orar, você vai celebrar um velório. É isso. Pior, de criança. Aí o cara, não, todo mundo morre. E você está preparado para isso aí, para ver uma criança morta e orar pela criança, filho de fulano e tal? E começa a fazer pergunta pesada no sentido de assim, é esse o chamado aí, irmão. É isso tudo que está atrás das cortinas. Exatamente. O pastor que vai ali pregar, vai pregar também. Tanto é que muitos pastores não fazem nem a questão. Não, conduz aqui. Né? Porque tá ótimo, já é tanta coisa que está por trás. O depois do culto, né? Depois que fechou a igreja de domingo ali, os bastidores atrás ali já sai da própria igreja, né? Então, ele falou assim, então é esse o chamado. E eu brinco falando isso, né? Não precisa do título, né? Se você pegar a Bíblia mesmo, vai dizer, não, foi Deus deu à igreja. Eu já brinco dizendo, Deus deu à igreja, alguns apóstolos, outros pastores, outros a mestres. Deus deu à igreja de presente. É verdade. Não deu a igreja para eles. O cara fala, eu sou dono dessa igreja. Deus deu para a igreja, esses são profetas, esses é... Então, é pastores, e eles são reconhecidos. Eu brinco muito disso, sim. Pai, onde é que faz curso de profeta? Que hoje em dia parece curso de profeta. Gente, não é possível um negócio desse. O cara fazer curso de profeta. Tá vendendo curso, infoproduto. Torne-se um profeta. Vai emitir um título. É verdade. Um profeta, ele é reconhecido. Um pastor, ele é reconhecido. Seu pai, ele não precisa dizer que é pastor. Sim. Conversar com ele meia hora tomando um café, for verdadeiramente um pastor, a Bíblia vai dizer, não sou eu não, ele é reconhecido como pastor. Jeito de falar, conduta, dons, domínio próprio, mansidão, todos os critérios, a preocupação com o outro o tempo todo, quer dizer, pode até não ter o título, mas é reconhecido já como pastor. Uma vez eu ouvi alguém falar, achei interessante, ele falou assim, ó,
A pessoa nasce pastor. É, Ela só vai ser reconhecida em algum momento. é, Mas no sentido de que é uma vocação, né? é uma É como vocação. Jeremias. É Ele nasceu profeta. isso aí. Chegou um momento que Deus manifestou esse plano dele, ele se submeteu, É, né? Então é vocação, meu irmão. Isso é uma coisa que, é, né? E isso vai se confirmar na sua caminhada, né? Se você estiver ali seguindo os princípios de Deus. E só tendo a vocação mesmo para conseguir chegar até o fim. só, é igual você falou de músico, de louvor. É, ué. O cara que na verdade ele não tem, o homem, a mulher, ele não tem, meu irmão. Você, aí, não, mas eu quero, sei louvar, e vai louvar e olha só. Aí tem que falar, o pastor, olha, pra ele, irmão. Está de louvor, não sei de onde você tirou isso aí, de repente, não, mas porque tá no coração dele. Sim. A vontade, o desejo e tal, Deus pode transformar, sabe? Porque tu vai ter que estudar, porque cantar você não canta. Violão você tá fazendo aí, bom, você não toca violão. Você arranha, essa é a verdade. Você precisa então se aprofundar, estudar, cara, porque ele. E tem gente que você vê, nunca estudou música, nunca estudou nada disso aí, pegou um violão, ficou lá na época, tal, de ouvido. Falar isso pro músico hoje em dia, o cara, se não tiver, ele não sabe afinar o instrumento, velho. Uhum. Não sabe afinar o instrumento. E aí, antigamente, eu brinco assim, gente, deve estar ficando muito velho mesmo. Ele não deve ser da Assembleia de Deus, não. Não é? Ele aprende na marra. Eu pegava antigamente, lembro-se até hoje, assim, pegava, não afinava violão, não tinha diapasão, não tinha nada. Pegava o telefone fixo em casa, seu juventude vai saber o que é isso, essa geração aí. Pegava assim, ó, barulho da linha, dava sinal. Antigamente ligava assim, pegava o celular para ligar direto, não, tinha que dar a linha. Aí você pegava ali, ó, pronto, esse é o tom de lá. Aí você, aí você afinava ali lá, pela ali, né? Quer dizer, tudo você pegava, então vê que era diferente. Hoje em dia, o cara, se não tiver um. Hoje tá pelo celular, né? Afinação também. É verdade. Celular, Hoje a tudo assim. tecnologia aí tá ajudando. O cara não tira nada de ouvido, então ele não desenvolve, né? É verdade. Então, muitos chamados que são realmente assim, vocações, que a pessoa tem que saber realmente. É verdade. Bom, conduzindo aqui umas considerações finais aqui sobre seus projetos para esse ano. Quais têm sido assim os seus desejos, a sua oração, para onde você está direcionando, vislumbrando o que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para esse ano. Por exemplo, esse livro, então, entramos o ano com essa novidade. Você pensa em continuar a escrever, você pensa em se aprofundar especificamente nesse livro, não sei, em palestras ou coisa no sentido do livro, ou você já está escrevendo uma outra coisa, ou você pensa de tomar um. Qual é o seu objetivo ou a sua visão para esse ano? O norte que você tenha para esse ano. E me parece que do ano 2025 uma chave aí terminou o ciclo na sua vida e parece que iniciou outro. Eu fechei um ciclo profissional, né, na minha vida. 14 anos trabalhando como escrevente, né, notarial. E um lugar ali onde eu louvo a Deus pelas experiências que vivi ali, pelas pessoas que convivi. Aproveito e deixo um abraço aí pro pessoal do Ofício Único de Itanguá, família Ofício Único de Itanguá. E agora, profissionalmente, eu estou entrando no ramo, né? Continuo no ramo imobiliário, mas agora como autônomo, né? Despachante imobiliário. Também estou aí para pegar meu Cresce e trabalhar como corretor de imóveis. Um abraço também para o pessoal lá da Remax Fênix, ali de Rio Bonito, que a gente está trabalhando lá junto com eles, iniciando. E sobre ministerialmente, sobre projetos, né? Eu confesso, o irmão, que eu estou vivendo um dia de cada vez, né? Eu estou nesse novo ciclo. É uma das coisas que Deus tem, inclusive, desenvolvido em mim. Eu sempre fui muito de projetar as coisas, planejar, e eu acho que isso é importantíssimo, né? O cristão ter essa organização. Mas muitas das vezes, como a gente comentou aqui, os métodos de Deus são outros, né? Os caminhos são outros. E eu tenho exercitado essa questão de viver um dia de cada vez, de perceber os sinais de Deus, os direcionamentos de Deus, né? Eu tenho dito que no final do ano, na virada do ano, eu até compartilhei essa mensagem com as pessoas no nosso canal do YouTube, e eu falei, leia o passado, ou seja, aprenda a interpretar o seu passado. Não dá para voltar lá e mudar nada. Sim. Mas você pode fazer uma leitura, né?
que é mais do que simplesmente olhar, dar uma olhada, Sim. né? Você pode fazer uma leitura, interpretar, aprender com ele. Vivo hoje e sorrir para o futuro. Ter esperança no futuro, apesar do contexto em que vivemos, né? Até mundialmente, né? E saber do que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer, mas você possa ter esperança, né? Porque Jesus já está no seu futuro, né? E se você está vivo é porque ele tem propósitos a materializar na sua vida, na minha também. E eu estou exercitando isso. Tirar lições do passado, viver o hoje, viver o agora, Sim. priorizar aquilo que precisa ser priorizado, que é Deus, que é a família, né? Que é aquilo que o Senhor nos confia para fazer no seu reino. E o futuro a gente deixa na mão de Deus, né? Então esse livro é uma semente, não sei o que está no plano de Deus, né? Os pensamentos dele são maiores e Sim. possa ser que o Senhor nos surpreenda, nos leva a lugares que nós não esperamos. Temos outros temas, né? Temos potenciais livros em mente, Ah, né? sim. No coração. E se o Senhor confirmar futuramente, possa ser que a gente venha lançar novos livros aí para abençoar as pessoas, que esse é o maior objetivo, né, Hugo? É compartilhar aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, gerou dentro de nós, e a gente precisa dar a luz aí para que isso toque pessoas, abençoe pessoas. Ministramos domingo agora para jovens, e eu até falei, né? Existem livros que ainda não foram publicados, né? E Deus quer gerar dentro de pessoas, né? Para dar a luz a esses livros. Existem melodias, existem canções, Sim. ideias, projetos, né? E certa vez eu ouvi de um pastor que ele falou, talvez você já ouviu isso, né? Que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, né? É. Porque tem livros enterrados ali, tem projetos, tem empreendimentos, dons, coisas que Deus colocou naquelas pessoas e elas partiram antes da hora por se desviar daquilo que Deus tinha projetado, né? Sim. E levaram para a sepultura tudo isso, né? Não deixaram aqui, né? Então, o nosso desejo é se gastar aqui, deixar tudo aqui, tudo aquilo que Deus colocou dentro de nós, compartilhar aqui, para que essas sementes possam gerar frutos, né? E abençoar as pessoas. Glória a É isso aí, Deus. meu irmão. Mas eu te falo uma coisa assim, porque é, às vezes a gente tem muito medo do futuro mesmo, né? Mas é nítido quando a gente consegue perceber, por exemplo, lá eu te conheci num cartório trabalhando, né? Mas era nítido perceber como que você carrega o verdadeiro cristianismo no seu dia a dia. Porque Amém. eu falo muito isso, até nesse livro que eu estou escrevendo disso. Então, por exemplo, você carrega Jesus para dentro do seu trabalho. Então, a forma como você fala com as pessoas, como você trata as pessoas naquele cartório, tratou durante aquele tempo, a forma como você conduzia, a sua ética, a sua moral, a sua forma de conduzir, se via claramente a luz em você, o sol da terra. Se via claramente isso que você carregava. Você não precisava dizer que era cristão. Amém. Então é muito difícil hoje em dia a gente ver as pessoas que são cristãs, são reconhecidas. E não tem eu não sinto uma coisa mais bonita do que ser reconhecido na rua como cristão. No ambiente de trabalho, na rua, dentro do ônibus, a pessoa olhar e falar: caramba, tu é cristão? Você é pastor? A É. pessoa te reconhece sem você falar. Então, você tem o brilho do Espírito Santo dentro de você e é visível que eles estão Amém. sensíveis. Então, qualquer coisa que Deus estiver te direcionando, você não precisa temer, não. Não É precisa verdade. temer, porque realmente o que ele tem para você é algo que vem realmente de dentro e a pessoa, em contato, vê, sente o que realmente é de Deus, não é de Amém. você. Então, Amém, querido. vai te conduzindo em sempre. Então, não tenha medo, não. Assim, como foi esse livro aqui, alcançar, não tem nada a ver com seguidores, às vezes. Porque eu recebi um pastor aqui que ele falou isso e eu fiz um corte que fala exatamente sobre isso. Ele fala: não adianta você investir em tráfego pago na internet, não adianta você fazer uma edição super power, grande de tudo, investir o que você tiver para fazer, irmão. Se não for o tempo de Deus, irmão, você não sai nem da tua cidade, nem do teu bairro, nem da tua rua, nem da tua casa. É verdade. Você não alcança nada, não alcança ninguém. Você pode botar o dinheiro que for, você pode ter milhões. Vai gastar energia à toa. A energia à toa. Aí ele falou isso, eu fiquei: caramba, não adianta, irmão. Porque o de repente Deus é assim, você não vai botar um centavo. Eu fiquei aquilo na cabeça. Por que eu tô falando isso? Porque era no momento que eu tava meio que fazendo esse podcast, tudo que eu tava fazendo nas redes sociais eu não alcançava o que eu imaginava que pudesse alcançar. Uhum. Postando todo dia, fazendo
vídeo instrutivo de educação, da Bíblia, brincando, fazendo todo tipo de, né? E não alcançava. Quando eu fiz o vídeo, quando eu desci daquele monte, era um propósito que eu estava fazendo. Disse, Senhor, é para eu continuar fazendo isso? Não, porque no último dia do meu propósito, lá descendo do monte, quando eu ia entrar pro carro, voltei e me veio aquela imagem de Bezalel, aquilo tudo. Foi o vídeo que explodiu. Peguei ali, comecei a pesquisar na hora, gravei de um celular pro outro, escrevendo, falando. E, pô, as palavras foram vindo, os clipes foram vindo, eu ajoelhei ali, peguei a câmera sozinho, fiz aquele vídeo todo sozinho. Gravei tudo ali, fiz a narração, fiz as imagens de inteligência artificial. Dali mesmo eu terminei e postei o vídeo. Puf, terminou, acabou e fui embora. Nada. Sem imaginar nada. Até hoje, tem meses, o vídeo já passou de 7 milhões de visualizações. Um vídeo. Propósito de Deus mesmo, né? Um vídeo. Depois desse vídeo, era todo dia, um monte de seguidor, um monte de coisa. Aí aquilo, eu orando de madrugada, o pessoal mandando mensagem. Cara, o que aconteceu? Esse vídeo é teu? Pessoas da minha cidade que me viam desde criança, desde adolescente, de colégio pré-vestibular, um monte de gente. Caramba, cara, você viralizou a rádio que eu nunca imaginei na minha vida, não sabia nem o que era a Rádio 93, mandar uma mensagem. Ela que entrou em contato, as coisas começaram a explodir. Os seguidores, as coisas, o livro, a ideia, a minha esposa, o negócio do livro, um monte de coisa. Quer dizer, De repente de Deus. de repente, por mais que eu botasse dinheiro, ou tráfego, não adiantava. Tá lá o maior vídeo. Depois desse Calma dessa Porta, todos os outros vídeos as pessoas foram gostando, simpatizando, viram aquela porta ali. Então ali se elevou. Então, contatos para pregar, coisas que eu nunca imaginei. Aí me voltou lá atrás, quando eu conheci minha esposa. E ela cristã, e eu afastado, não queria nada com nada. Ela falou: não, tá vendo isso aqui, ó? Essa Bíblia aqui. Eu sempre trago, porque eu tenho algumas, né? Esse foi o primeiro presente que eu ganhei da minha esposa. Ela, quando me conheceu, me deu essa Bíblia e falou: ó, isso é presente para você. Eu vejo você pregando para milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu lembro isso até hoje, porque eu peguei assim, eu tava com uma lata de cerveja na mão, assim. Eu olhei, botei isso assim. Falei: rapaz, esse negócio de crente é coisa mesmo de... Palavra da esposa tem poder, né? Falei: gente, aí eu fui assim, botei, falei: que Bíblia é essa? Você não, eu vejo. Pode acreditar, eu fiquei passando aqui, ó, a Bíblia de estudo. Falei: gente, que coisa, né? Que mistério. Fiquei assim, folheando. Ó. Hugo, esse é o único livro que você irá ler com a presença do próprio autor. Desejo que através dele toda a verdade contida na palavra de Deus seja revelada a você e que a sua vida seja transformada de dentro para fora, em sabedoria e amor do nosso Pai, para que juntos possamos caminhar com Ele e edificar o nosso lar na rocha que é Jesus. Com amor, Thay. Amo você, meu lindo. Aí você tenta imaginar, É. anos depois, é o que falar. Então, assim, o fato de uma profecia, algo acontecer, uma revelação para toda a tua vida, e você não para você não fazer sentido nenhum. Quando eu falo: Deus tem um propósito na tua vida gigantesco que eu estou vendo. Vindo assim, sabe, da pessoa que eu tava ali assim, irmão, o tempo de Deus é outro. Eu nunca poderia imaginar as coisas que estão acontecendo, que acontecem na minha vida. Nunca, nunca. Se me perguntasse naquela época, pegaria isso aqui e jogaria fora. Botar de canto. A gente não consegue mensurar. É verdade. Então, irmão, se uma palavra foi uma profecia para você, uma palavra de Deus para você, entenda-se, o tempo não é agora, irmão. Existe o tempo de Deus para acontecer. Isso não é um clichê. Ele pode ser hoje, daqui a pouco. Irmão, se você sente verdadeiramente, faça igual eu fazia as orações antigamente, irmão. Num papel, em coração contrito, chorando. Tudo que está dentro de você mesmo, assim, bota para fora. Porque Deus responde do jeito dele, da forma dele, em palavra. Então, não desista, irmão. Se estiver passando por um momento difícil mesmo, assim, amargura, vontade de desistir, como tantas pessoas, profetas que tentaram desistir, tentaram dar cabo da sua própria vida, profetas que viram o milagre, foram usados por Deus, estavam dentro de caverna pedindo para morrer,
profetas que foram utilizados o tempo todo por Deus, não queriam mais estar aqui. Deus utilizou todos os métodos para ir lá e salvar e mostrar para eles que eles tinham que ir até o final. Então, com você não é diferente, irmão. Eu termino dizendo o seguinte, irmão, o seu ponto final não é o ponto final de Deus. Amém. O seu ponto, que você acha que é o fim, simplesmente pode ser o começo da sua nova história. Eu termino agradecendo demais, irmão, a tua presença aqui. Vou deixar aqui os seus contatos todos embaixo na descrição do vídeo. Rede social. Já te marquei aqui nos stories, o pessoal já te seguir lá. Colocar também, se você falou agora, eu já nem sabia, o canal do YouTube. Não sei se é de música, de pregação. Temos Vou deixar lá no lá. canal. Já deixo minhas considerações finais aqui, agradecendo demais. Vou deixar tudo na descrição. E você quiser deixar uma mensagem aí especial para quem você quiser, da forma que você quiser, falando das suas redes sociais, onde te encontrar, seu telefone de contato, algumas pessoas aí que você quiser falar. Amém. Está contigo a palavra final. Enfim, meu irmão, primeiramente quero agradecer a Deus, louvar a Deus mais uma vez por sua vida, deixar aqui minha palavra de gratidão a você, né, por essa oportunidade, pela sua generosidade de nos proporcionar essa oportunidade tão especial. E a você que está nos vendo, né, em cima até do que o Hugo estava concluindo aqui, de você não desistir dos planos de Deus, eu tenho dito que muitas das vezes Deus ele nos faz promessas no começo, ele nos dá um vislumbre do que ele tem para nós, mas o meio muitas das vezes mente para nós. Então, Deus muitas das vezes no começo ele te dá um vislumbre do fim, mas ele esconde o meio, né? E muitas das vezes o meio mente para nós e diz que ele é o fim. Né? Na história de Lázaro, por exemplo, talvez você conheça, que você que esteja nos vendo, João 11, no início Jesus falou, essa enfermidade não é para a morte. Né? Aí o mensageiro provavelmente levou aquela mensagem, né? Está implícito no texto, ele chega lá, talvez ele fale assim, diz o Senhor. Não é para a morte, mas Lázaro morreu. Parecia ser o fim, mas era só o meio. É verdade. Né? Então eu tenho dito que o meio, muitas das vezes, ele diz que Jesus mentiu no começo. Mas se você perseverar até o fim, você vai ver que tudo era verdade. Então que você possa perseverar naquilo que Deus liberou sobre a sua vida, você possa perseverar nos caminhos do Senhor, e você que porventura está distante do Senhor, é tempo de voltar. Porque muitas das vezes a gente está caminhando com o Senhor, propositalmente ele se esconde para nos provar, mas muitas das vezes essa aparente ausência é porque nós nos afastamos do Senhor. E a gente também fala isso no livro, né? Às vezes ele se cala porque ele quer voltar a ouvir a sua voz, ele tem saudade da sua voz, lhe chamando de pai. Então é uma oportunidade para você também, que se distanciou dos caminhos do Senhor, se voltar para o propósito dele, porque ele tem esse poder de recalcular a nossa rota, né? E concretizar na nossa vida aquilo que ele planejou, que ele projetou. Então, quando o tempo de Deus chegar, de repente Deus faz, né? É verdade. O de repente Deus não tem pressa, Hugo. Tem não. Então, quando chega, às vezes parece que está demorando, mas quando chega, ele faz conexões da nossa vida, coloca pessoas como o Hugo na nossa vida para nos abençoar e abrir caminhos e fazer coisas inimagináveis. Então, que Deus possa abençoar a todos. Os contatos, né? O Hugo vai deixar aí na descrição e vai ser um prazer sempre atender os irmãos que entrarem em contato conosco. Deus abençoe a todos. Gente, meu muito obrigado. Uma ótima semana. E, ó, semana que vem, mais um Café na Palavra. Deus abençoe. Terra! Dessa edição aí vai passar quantos minutos? 10 minutos? Nem sei qual é. Não, deu uma...